40 anos, mais ou menos, de contagem, entre todas as guerras, todos os soldados, todos os atentados, de ambos os lados, todos os assassinatos, tudo, se você incluir iraquianos, egípcios, sírios, libaneses, israelenses, palestinos, jordanianos, tudo envolvendo a região, sabe quantas pessoas morreu? Chuta. Pode me falar. 120 mil pessoas, em 140 anos. Você falou que no Iraque morreu 600 mil pessoas. 650 Foi um, anos. foi um genocídio também? São características diferentes. Entendi. Uma guerra imperialista. Bom, tudo bem. Existem o conflito no Oriente Médio, que nos últimos 70 anos teve vários conflitos. Iraque, 1 milhão de mortos. Na Síria, 600, 700 mil mortos em 10 anos, 12 anos. Conflitos no Afeganistão, 200, 300 mil mortos. Darfur, 2 milhões. O conflito árabe-israelense e, particularmente, o palestino-israelense, por mais triste que seja, não caracteriza como genocídio. Nem como holocausto, que é bem ofensivo, inclusive, para os judeus serem acusados de fazer a mesma coisa que fizeram com eles. A comparação do que acontece, por mais triste que seja, e eu me solidarizo, eu não concordo, eu concordo que existem pessoas inocentes morrendo e entristece a todos. Já cansei de ver fotos do outro lado, me sensibilizo. Tenho conhecidos que estão na faixa de Gaza, que são palestinos, que moram lá. De novo, eu morei na região 10 anos, então conheço pessoas. Estudei com um palestino de Gaza na faculdade em Israel, que ia todo dia ficava em Israel durante a semana e voltava no final de semana para Gaza. Ninguém queria que estivesse acontecendo de nós. Ninguém queria acordar no dia 7. Eu ia de férias no dia 7 para o Nordeste fazer kitesurf. Para a natureza, que você tanto gosta. E não tive como ir, por causa do que aconteceu. Tá todo mundo muito preocupado com as ameaças do Irã, com as ameaças do Hezbollah. Isso não é uma guerra em prol da causa palestina, o que eles fizeram. E o que Israel está fazendo, apesar de as pessoas não concordarem, não caracteriza como um genocídio. Você pode falar, pararem os bombardeios. Eu concordo, talvez a frase não está errada. Eu não concordo que a palavra genocídio ela é correta. Eu acho que enfraquece o que realmente genocídio é, porque se tudo é genocídio, nada é genocídio. E aí, quando realmente a gente está vendo um genocídio, como aconteceu em Darfur, com o Omar Bashir, o ex-ditador do Sudão, ou como aconteceu com os armênios, que muitos não reconhecem, pelos turcos, ou limpeza étnica aconteceu no Chipre, por exemplo, pelos turcos contra o povo de Chipre, de etnicamente gregos, que foram retirados das suas casas para ir para o sul do Chipre, para ter a ocupação da Turquia na região. Se tudo é genocídio, nada é genocídio. Israel não é uma democracia perfeita, não existem democracias perfeitas, existem democracias que em todos os países tem racismo, tem preconceito, tem problemas. Eu acho que mesmo dentro desse contexto, eu acho que dentro de tudo que aconteceu no Oriente Médio, Israel ainda assim conseguiu criar uma democracia liberal, que não é perfeita, mas que é um dos países que mais respeita os direitos humanos, os direitos individuais das pessoas naquela região, onde as pessoas têm direito a voto. Árabes israelenses são mais livres em Israel do que são em Gaza ou na Cisjordânia. É só entrar nas estatísticas de liberdade civil e política e as estatísticas, eleições, liberdade de imprensa, protesto, direitos LGBTs. E eu acho que eu tenho um amigo, Bruno Bimbi, que foi dirigente inclusive do PSOL e saiu do PSOL por causa do judeu sionista. Ele não é judeu. É sionista de esquerda. Você não precisa ser judeu para apoiar Israel de existir. Então, o Bruno, ele saiu do PSOL porque o presidente do PSOL foi até a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Câmara Municipal, celebrar 40 anos da Revolução Islâmica. E ele não entendeu, e eu também não entendo, como um partido que fala de direitos LGBTs no Brasil celebra 40 anos de um regime que mata gays enforcados nas ruas em guindastes. Que é isso que acontece no Irã, a gente sabe. Pessoas gays são julgadas e mortas na rua porque são gays. E até tem penas diferentes para o homem, para o tipo de sexo que os homens fizeram. Quem penetrou, quem foi penetrado e por aí vai. É horrível a legislação. Ele tem um livro inteiro sobre isso. Ele fala o seguinte: os judeus são... As pessoas acham, as pessoas que usam
O fato de Israel ter essas liberdades individuais, vegano, etc e tal, LGBT, isso é duplamente homofóbico, o que ele chama de pinkwash, né? Você deve ter escutado falar. É duplamente homofóbico e antissemita. É homofóbico porque o pinkwash diz que o gay não ele é burro, então ele não tem como perceber que algum país ou algum poder está fazendo lavagem cerebral a ele. Então, por ele ser gay, ele acaba sendo lavado cerebralmente. Isso é homofobia. E antissemita, porque diz o seguinte: os judeus são tão maus, mas tão maus, mas tão maus, que mesmo que eles fazem uma coisa boa, é por um motivo ruim. Por isso que o conceito que muitas vezes é trazido é: tudo que acontece em Israel é horrível, é condenável, não tem o direito de existir, vamos demonizar, e mesmo que tenha alguma coisa boa, tem que ser por um motivo ruim. E isso é antissemitismo. Yossi Halevi, o autor do livro Cartas para o Meu Vizinho Palestino, que eu te dei de presente, eu espero de coração que você se permita ler o livro, e eu te peço aqui que tente ler o livro sem... talvez lembrando que eu te dei, mas ao mesmo tempo de coração aberto. Não que ele vai tentar lavar seu cérebro. Eu acho que você é uma pessoa extremamente inteligente, adulta, madura. A gente tem a mesma idade, inclusive, 37 anos. Eu já perdi um pouco mais cabelo que você. 3 pessoas que têm a mesma idade aqui. Quem? É mesmo? 37 e 37. Tem 55. Mentira, tá. Continua. Vamos falar sobre isso, tá bom. Eu acho que a gente tem que parar de demonizar pessoas. Estamos falando por aí que eu espalho o ódio contra o povo palestino. A gente tá tudo printado, algumas coisas estão indo para parte jurídica por difamação, algumas não dá nem bola porque não vale a pena, não vou fazer alguém crescer em cima. Você deve sofrer a mesma coisa e não precisa responder tudo, e eu te aconselho a não responder tudo porque não vale a pena. O Yossi Halevi fala o seguinte: todos os momentos da história na antiguidade, na época, na Idade Média, moderna, antiguidade, passaram por momentos que aconteciam mazelas e problemas mundiais, e sempre encontravam judeus para culpar. Aconteceu isso na época que, logo depois que Cristo morreu. Os judeus eram, por muitos anos, os matadores de Cristo. Não tem direito a nada. Tem que ser expulsos. São pessoas nefastas. A peste negra, ou outras doenças, ou a cólera, a época das bruxas, tudo tinha alguma coisa a ver com judeus que estavam corrompendo a sociedade. Novamente, encontrar bodes expiatórios, punições coletivas em relação a eles, não poderem ter propriedade privada, terem que acumular ouro para poder, de forma fácil, serem nômades. Foram expulsos de 17 regiões do mundo depois que foram expulsos da terra de Israel. Estou falando da Espanha, estou falando de Portugal, estou falando da Inquisição, estou falando da Itália, estou falando da Turquia, estou falando de vários lugares do mundo.